Eu quero convidar a todos para sempre ouvir as palestras que são divulgadas no YouTube, né? Então, todos são bem-vindos, pessoas, estudantes, pesquisadores, pessoas de todas as idades, né? Aquele que já pode assistir, que tem entendimento e que pode ler, que pode ouvir, que já entende assuntos que uma criança de colo não entende, né? Um bebê não entende, mas as pessoas de 12 anos, de 10 anos, de 15 anos já entende alguma coisa, né? Desde os 15, os 20, 30 anos e assim por diante, né? Então, a gente sempre deseja o melhor para todas as pessoas de toda parte, né? Porque hoje muitos estão dizendo que as coisas estão encarecendo, né? E que a inflação está destruindo o poder de compra. Na verdade, muitas vezes aonde se paga o salário das pessoas, o poder de compra muitas vezes vai diminuindo. O que precisa hoje, em qualquer país, é menos impostos e mais incentivo a abrir as empresas, lojas, fábricas. Não importa se é fábrica de quintal, se é fábrica daquelas mais sofisticadas, né? O importante é que as pessoas ganhem o seu pão de cada dia, porque todos precisam de se alimentar, ter na sua mesa a ceia, né? Que todo mundo precisa se alimentar. Como muitas críticas, né, sobre pessoas, né, e políticos e até comentaristas, jornalistas, youtuber, né? O comentário que fala de trocar a laranja por outro produto e muitos dizendo que o café já está valendo o preço de ouro e que as coisas estão encarecendo. O que precisa é incentivo a abrir novas empresas e atrair empresa, não é espantar empresa. Não é espantar o trabalhador, não é espantar aquele que quer abrir uma fábrica, abrir uma indústria, não é espantar, não é ficar brigando com outras potências, né? Por exemplo, os Estados Unidos da América, nós precisamos dos Estados Unidos, nós precisamos dos arábios, nós precisamos do Estado de Israel também, de Israel, né? E nós precisamos de todos os países, né? Então não vale a pena querer incutir, né, aquelas ideologias, né? Porque tem muita gente que ele quer seguir ideologias lá do tempo do Marx, né? Aquela ideologia que o Marx nunca pegou em uma enxada, né? Nunca sabe o que é uma enxada, um enxadão. E ele inventou aquela ideologia dele, querendo destronar a palavra criador, né? E alegando muitas coisas que não têm base na vida e no plano
do Criador para com a Terra, o planeta e o homem. Então tem muitas coisas erradas, né? E aqueles comentários que as pessoas fazem, né? De pessoas e até políticos, né? Dizendo que não deve comprar na prateleira, né, aquilo que é mais caro e procurar comprar o mais barato. Mas também um governo, um rei, uma autoridade, um presidente, né, um ministro, eles têm que olhar para o povo. Hoje, muitos não olham para o povo, para a classe pobre, mas só que ele não há limite para gastar, né? Muitos gastam dinheiros daqueles que pagam impostos e não olha para os pobres. Os pobres não têm dinheiro, como muitos têm, porque muitos políticos têm dinheiro e gastam dinheiro, mas não é dele, é dos que pagam impostos e gastam um absurdo de dinheiro. Com uma casa, por exemplo, se ela ganhar um salário ou dois salários, ela não pode gastar cinco salários, porque senão aí vai destruir suas finanças, né? Assim também é uma nação, né? Uma nação em que um governo recebe, por exemplo, 200 milhões de X em dinheiro, vai querer gastar 600 milhões de X em dinheiro, né? Aí vai quebrar o país, né? Então não é assim. Não se pode gastar além dos limites. Tudo tem que ter o limite, né? E o pobre também não pode deixar de comprar, né, o alimento, porque ele precisa-se de alimento também, né? Mas aqueles que estão lá no topo, lá em cima, que ganha muito dinheiro, né? Tem muita gente, né, que recebe auxílio moradia, auxílio de plano de saúde, né? Auxílio para ter até a sua roupa, auxílio paletó e ainda tem privilégios, né, de ter uma quantia de funcionários, tudo por conta do Estado, né? Comprar as coisas, né? A reveria, mas tem que olhar para os pobres, né? Tem que olhar para os cidadãos, né? Preocupa muito com a área governamental e esquece os mais humildes, né? O que precisa é atender, é olhar, por exemplo, é aquele caso da ponte que quebrou, né? Muitos é, carros, né? Muitos carros que sucumbiram, que caíram da ponte, né? Então, se é ponte federal, então o governo tem que ver o que está acontecendo com a ponte. Se ela está com problema, tem que procurar arrumar essa ponte, por exemplo, essas pontes que atravessam o estado, tem que ser revisado isso daí, não deixar as pessoas se acidentar, né? Não deixar a ponte quebrar e muitas pessoas, caminhões, carros particulares e pessoas perder a sua vida por causa disso. Então,
se é responsabilidade do Estado, ou então federal, deve olhar as pontes, porque tem muitas pontes aonde atravessa frentistas, pessoas que trabalham com caminhão. Então tem que rever e para evitar acidentes, né, em todas as pontes, seja municipal, seja estadual, seja federal, tem que ver isso, né? E ver também as pessoas mais pobres, eles não vão deixar de comprar alimento porque está muito carecido, o preço está lá em cima. E também nem trocar a laranja, mas por outras frutas, ou então querer importar ou buscar frutas de outros países, por exemplo, porque aqui no Brasil tem de tudo. Aqui é o lugar que mais produz colheitas, né, de todo tipo, trigo, arroz, feijão, maçã, tomate, quiabo, beterraba, laranja, limão e assim por diante. Não adianta as pessoas querer trabalhar contra o agronegócio. O agronegócio tem que ir para a frente. Tem que ir para a frente o agronegócio, a agricultura familiar, aquele que é dono de chácara. Não é importante combater contra as pessoas que plantam, aqueles que plantam soja, os agricultores, fazendeiros, bater contra as pessoas que plantam, que tem a safra, ou seja, planta soja, planta vários tipos de plantação, grãos, cereais, né? Não é bater contra, mas pelo contrário, tem que olhar e mudar as leis a favor da população, não é complicar a situação do pobre, da classe pobre e da classe média que mais sofre, né? Complicar a situação. Porque aqui tudo que planta dá, né? Agora eu vou bater de frente, se eu sou uma autoridade, eu vou bater de frente com os meios de comunicação, com a internet, com as propagandas da empresa, né, dos negócios, contra o livre mercado, contra outras nações que são associadas. Temos que bater contra a corrupção, o desvio de dinheiro, porque dinheiro tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para todos os tipos de trabalho, de assistência, tem dinheiro sim, mas há muito desvio, há muito gastança naquilo que não precisa gastar. Bom, eu quero falar agora sobre algumas coisas importantes que está comprovado na Bíblia. Por exemplo, eu quero falar também as ervas que estão citadas na Bíblia, né? 17 ervas citado na Bíblia, por exemplo, o açafrão, né? Canela, jasmim, né? E toda espécie de incenso. Há também mirra, aloes e outras plantas perfumadas. Que existe comprovação, né? Aloe é um perfume medicinal também, né?
também é citado na Bíblia. Tem citação na Bíblia, sim. É muito importante essas citações bíblicas. Vamos ver aqui, citações bíblicas. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Tem muitas citações bíblicas, porque as plantas também está na Bíblia, né? Está na Bíblia sobre as plantas e ervas medicinais que o Criador tem feito, o Criador tem deixado, que é muito importante para toda a humanidade. Sem a planta, sem o verde, também não tem como viver, né? É preciso das plantas e ervas medicinais que o Criador tem criado. E vamos ver aqui, eu vou pôr esse óculos aqui para poder aumentar mais, para poder ver bem mais com clareza. O Criador criou todas as plantas, como diz aqui, né? A gente vê em Gênesis que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, né? A árvore da vida no meio do jardim. O Senhor fez, né? Na verdade, Deus fez, né? E plantou, também diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis capítulo 2, né? Gênesis capítulo 2, verso 8, né? Que fala sobre isso daí. Então, tudo foi criado pelo Criador, que muitas pessoas não acreditam, né? Tem pessoas que não acreditam. Vamos ver aqui. Cantares que fala sobre o açafrão, né? Açafrão, canela, jasmim, né? Aloés, né? Perfumes medicinais são importantes. Tudo isso são importantes para a gente sempre aprender, sempre aprender. Tem que aprender, sim, com certeza, né? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar em Cantares, né? Em Cantares, vamos ver aqui, Cantares. Espera aí, eu tenho que ver em Cantares 4, né? Cantares 4. Cantares 4. Deixa eu ver. Cantares 4 e 14, né? 14. Vamos ver aqui o que está escrito em Cantares. Cantares é um livro da Bíblia. É no Velho Testamento, que diz assim. É muito importante isso, né? Diz assim: o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvore, de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. E a fonte do jardim, poços de água viva que corre do Líbano. Então está aí, né? Que está na Bíblia o açafrão
o nardo, o calama, a canela, né? E todas as especiarias estão na Bíblia, né? Então a Bíblia confirma, né? A Bíblia confirma sobre o açafrão, a canela, o jasmim, né? Aloes, é tudo confirmado, está na Bíblia sobre a planta. Então aí vê que a Bíblia não é mentirosa, né? Não é mentirosa. Também está aloes e mirra também. Está no livro do Novo Testamento, né? Acho que é o Novo Testamento, em João 19, João 19 e 39. João 19 e 39, né? Vamos ver aqui. João 19 e 39. Vamos ver o que diz sobre plantas e ervas medicinais. Tem que procurar aqui na tela do computador, João 19 e 29, né? 19 e 20, 29. Tem que procurar com atenção. É que diz aqui sobre que estavam ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-o num isopo, lhe chegaram à boca. Não, aqui fala sobre a crucificação de Jesus, mas está falando sobre o produto, sim, sobre plantas, né? Deve ser isso daqui mesmo. Então tem que prestar atenção. Por exemplo, arruda, né? Vamos ver sobre a arruda. O que está escrito na Bíblia sobre a arruda? Porque ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã e da arruda, e de toda a verduras, né? Mas não são justos com os outros. E então está escrito no Evangelho de Lucas 11:42, que fala sobre a arruda, né? Fala sobre a arruda. É isso mesmo, que fala sobre a arruda e a hortelã. Fala sobre a arruda e a hortelã. Deixa eu puxar aqui, sobre a arruda e hortelã. Vamos entrar agora na Bíblia. É Lucas 11:42, né? É isso, né? É Lucas 11:42. Demora um pouco para a gente ver aqui, porque ele é demorado, né? Ele é demorado. 11:42. Vamos ver devagar, né? É difícil a gente ir rápido, né? É isso mesmo, né? Mas ai de vós, fariseu, que dizimais a hortelã e a ruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas
e não deixar as outras. Aqui é Jesus falando, né? Que ele começou a repreender os fariseus que eles não praticavam como devia praticar a lei de Deus, né? Aí Jesus disse, mas ai de vós, fariseu, que dizimais a hortelã e a ruda, e ainda as hortaliças e desprezai o juízo de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Jesus aqui não disse que não é para fazer. Jesus disse aos fariseus, né? Importa fazer essas coisas, sim, dar o dízimo, que é a 10ª parte. Eles davam o dízimo da hortelã e da arruda, né? Que eles plantavam hortelã e arruda, né? Mas eles deixavam de fazer aquilo que é importante, que é amar a mensagem, a lei de Deus, né? Então está aqui está falando sobre a hortelã e a arruda. Então, e na Bíblia diz sobre as plantas também, as plantas e ervas medicinais, com certeza, né? Então está aqui, deixa eu ver, acho que eu vejo melhor, eu vejo muito melhor sem óculos, né? Sem óculos eu consigo ver muito melhor. O coentro, vamos ver. A culinária medicinal semelhante ao maná, o coentro, né? Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementeira branca e tinha grão de bolo e de mel, né? Então aqui fala, né, em Êxodo, né, 16:31, 16:31, deve ser isso mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver em Êxodo 16:31. É no Velho Testamento, né? Êxodo é no Velho Testamento, isso, né? 16:31. Tem que procurar com atenção. Aqui não adianta correr, porque se a gente correr aqui não vai dar certo. Não dá certo a gente ficar correndo. Aqui tem que ser devagar, né? Devagar. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branca, e o seu sabor como bolos de mel. Aqui está citando a palavra coentro, né? Vamos repetir, vou repetir novamente, que está baseado na Bíblia e é verdadeiro, né? Tem muita gente que não acredita na Bíblia, mas tem muitas verdades aqui. Tem muitas verdades, não tem como desmentir. Em Êxodo 16, 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolo de mel. Então, aqui é plantas medicinais que estão citando na Bíblia, plantas medicinais. Então, há comprovação verídica na Bíblia e que ela é verdadeira. E o que está predito sobre coentro é verdade, né? É a realidade, não está falando contra, não está falando errado, né? A Bíblia não fala errado até agora, é tudo comprovado, né? O caminho e
endro, né? Não é caminho, é cominho e endro, né? Culinária medicinal. Não é caminho. Aqui está na tela do computador, é cominho e endro, né? Vamos ver aqui que o cominho entra. Depois de ter, né, aplanado a terra, ele semeou o endro, né, e o cominho, e planta o trigo, cevada e outros cereais, né, nos lugares certos. Vou voltar de novo, né? Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e a planta o trigo e a cevada e outros cereais nos lugares certos, né? E no tempo da colheita, ele não usou um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e cominho. Pelo contrário, ele usa o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a corrente por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele sabe de tudo, né? Isaías 25, né? 28, 25, 29. Isaías 28, 25, 29. Vamos procurar aqui na tela do computador, né? Na tela do computador, Isaías 28. Vamos procurar aqui com atenção, né? Porque não é na hora que a gente vai achar. Isso é importante para a gente, com certeza, né? Com certeza isso é importante que a gente precisa sempre aprender, sempre viver aprendendo. Isaías 28, Isaías 28. Vamos ver aqui. Temos que procurar devagar até achar, né? 29. Até isso proveu o Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso e em conselho, né? E grandes em obras. Vamos virar para o outro lado, né? Daí Ariel, né? Onde Davi acampou, né? É mais ou menos isso daqui é o que está falando, né? Sobre o que está escrito, mas é muita coisa para ler. A gente não vai ler todas elas até 29. Então está aí, né? Tem muitas coisas que estão na Bíblia que é importante para nós. Sobre as plantas, ervas medicinais. Por exemplo, isopo, né? O isopo também, eu já tenho comentado sobre o isopo, né? O isopo também, ela é uma planta medicinal também, que é muito usado o isopo, a losna, né? A losna também, a mirra. Tudo isso tem na Bíblia. É que demora muito para a gente ficar
procurando, né? Procurando isso, né? Os assuntos sobre plantas e ervas medicinais. É que tem que ficar abrindo os livros, procurando na tela do computador, né? Através da Bíblia no computador. Agora eu quero falar também sobre os 7 eventos bíblicos comprovados pelas ciências, evidências históricas e arqueológicas. Muitos não acreditam, né? Diz que a Bíblia ela é feita por homens e que a religião é feita por homens. É claro, né? Tem milhares de religiões que é inventado pelo homem, sim. Mas só que Deus e sua palavra não é inventado pelo homem. Religiões aí falsas, né? Muitas religiões aí que elas não são a verdadeira solução. Agora, a palavra Deus e o ensino de Deus, com certeza, esse é o plano de Deus, né? É muito importante entender, né, que Deus e sua palavra não foi inventado pelo homem, né? Tem muitos aí que não diz que não acredita na Bíblia, mas há evidências que a Bíblia é a verdade, né? Eventos que comprovam, né, a ciência, a história, né, os arqueológicos, né, aqueles que fazem escavação, né, aqueles que fizeram e faz escavação já descobriu muita coisa que comprovam que a Bíblia é verdadeira, né? Então aí a Bíblia é uma fonte de informação importante para muitas pessoas. A Bíblia fala sobre plantas, ervas medicinais, a Bíblia fala sobre a criação. A Bíblia fala e comprova, né? Tem comprovação científicas, evidência científica, escavação, por exemplo, o dilúvio, né? O dilúvio, né, descrito na Bíblia, é um dos eventos mais conhecidos e discutidos, né? A história conta que Deus enviou um dilúvio. Isso daí é verdade. Está na Bíblia sobre que Deus enviou o dilúvio, com certeza, né? Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Isso aconteceu. Está na Bíblia que Deus enviou o dilúvio sobre a terra, né? Porque Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas pela sua palavra. Ele fez tudo, né? Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado pelo Criador. Do nada ele fez tudo. Isso daí eu não posso negar, né? Ele fez o jardim, criou aquele jardim, né? E também o dilúvio aconteceu, né? Aconteceu com certeza. Não tem como negar que há comprovações, sim, sobre o dilúvio, né? Que o Senhor fez chover, né? Mandou Noé fazer aquela arca, 40 dias e 40 noites chovendo, e foi salvo só a família de Noé, né? E está no livro de Gênesis, Gênesis 7, né? Que diz sobre o que Deus fez, né? Sobre Deus disse a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Hoje vivemos geração muito torpe, né? Porque saúde
depende de vários fatores, né, de higiene, de não cometer besteira, né? Tem muita gente que ele comete muita besteira, muitas coisas, porque é contrário à natureza, né? Pessoas que fazem, muitas vezes quer fazer manifestação, muitas vezes fazem coisas contrárias à natureza, né? Coisas que não deve, por exemplo, o intestino, ele é o segundo cérebro, mas tem gente que ele fazem coisas erradas, né, com o seu intestino, o ânus, por exemplo, né? Usam coisa que não devem, né? Que prejudica o intestino. Pessoas que fazem coisas, por exemplo, orgias sexuais, que também prejudica, né? Tanto o intestino, como também prejudica na área sexual também prejudica, né? Com certeza prejudica, né? Então, tem muitas coisas erradas. Tem gente que acha que tem que fazer coisas, acha que é aproveitar a vida fazendo muitas coisas eróticas, muitas coisas erradas, que ele está acabando com a saúde. O intestino, o ânus, não é para ficar muitas vezes fazendo coisa contrária à natureza, né? E nem também essas orgias sexuais aí que usa coisas também que não deve, né? Tem muita coisa que não deve, as pessoas andam usando por aí, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, com certeza, né? Ter cuidado e usar de sabedoria, fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, né? E não aquilo que é errado. Quantas pessoas cometendo torpezas, né? Coisas que não deve, abusando, usando, enfiando objeto no, pessoas que enfiam até objeto no ânus, e assim, outras coisas mais que prejudica, né? Essas doenças, por exemplo, infecciosa que contamina as pessoas são contaminadas por quê? Porque comete muitas torpezas. Então o dilúvio aconteceu sim, existem provas, né, arqueológicas, né, que há evidência geológica e arqueológica que mostra que a água já cobria vastas áreas de terra e muitos animais foram enterrados em camada de sedimentos e rochas. Essas evidências sugerem que houve um evento catastrófico que causou a inundação de áreas externas, possivelmente em um único evento, né? Que é o que a gente tem falado sobre isso daí, que muitos não acreditam no dilúvio, mas o dilúvio houve sim. E existem comprovações em que houve sim essas inundações de água na terra, houve isto, né? Os arqueológicos mostra que a água já cobriu vastas áreas da terra. Travessia do mar, por exemplo, travessia do Mar Vermelho. Então, aqueles que fazem escavações, né? Agora, um grupo de cientistas liderado, né, por geólogos, né, da Universidade de Colorado, dos Estados Unidos, né,
acredita ter encontrado uma explicação científica, né, para o fenômeno descrito na Bíblia, né? Então, aconteceu sim muitas coisas, né? Destruição de Sodoma e Gomorra, que hoje já foi descoberto, né, o fogo, o enxofre, né? Que antigamente as pessoas não sabiam nem o que é enxofre. Hoje, as descobertas arqueológicas, né, sobre Sodoma, Gomorra, né, tem escrito isso que aconteceu, que foi um fato, né, foi um fato real sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E há comprovações, sim, arqueológicas que eles praticavam, né, coisas absurdas, né, que nem eu falei, né, essas coisas que as pessoas praticam aí, né, que acha que o intestino, o ânus, né, que é parte do intestino, que as pessoas têm que usar aquilo para fazer relações sexuais. Não, o intestino, o ânus, é para as necessidades, né, para as pessoas naturalmente quando precisa de usar, não é para ficar enfiando objetos, essas coisas que são erradas por aí, né? E também o sexo, né? O sexo também tem sido, no tempo de Sodoma e Gomorra, tem sido banalizado, né? E onde as pessoas dão problemas, né? De próstatas, problema do intestino, né? Infecções, tudo porque as pessoas fazem coisas contrárias, né? À natureza, né? Faz as coisas contrário à natureza, então aí vem problema de infecção, vem problema do intestino, porque como eu tenho falado, né, o intestino, ele é para funcionar assim conforme Deus, o Criador, ele fez o homem e não é para enfiar objeto no ânus, não é para enfiar objeto e fazer coisas que não deve, né, que prejudica as pessoas, tanto o homem como a mulher, né? Há um exagero, um excesso nesse mundo e as pessoas acham que nunca vão morrer, nunca vai prestar conta, né, no que eles estão fazendo, né? Mas vai sim, com certeza, né? Então, sobre Sodoma e Gomorra, existem provas, né, como também das plantas e ervas medicinais. Não deu para mim ver detalhes sobre as plantas também que comprovam a Bíblia sobre as plantas e ervas medicinais, né? E a gente vê que abençoou o dia sétimo, né? E o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, né? Deus fez, ele fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, né? É interessante, né? E é verdadeiro, né? Tem muitos aí quebrando a cabeça, falando que Deus não existe, que a Bíblia é mentirosa, mas nessas escavações aí, prova com certeza que a Bíblia fala a verdade, né? A Bíblia fala a verdade. A Bíblia não está mentindo, não tem mentira na Bíblia, né? Não há mentira na Bíblia. A Bíblia ela é verdadeira.
Então, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Deus criou e Deus fez tudo certinho, né? Deus faz tudo certo, né? Muitas vezes é a incredulidade. Hoje o que tem é a incredulidade. Que o ser humano ele só quer partir para o lado errado, né? Ele não quer partir para o caminho certo. Ele não quer partir para o caminho certo. Ele quer partir para o caminho mais errado que existe, né? Ele quer partir para o caminho mais errado. Então, a gente precisa estar atento, com certeza, né? E entender que tudo foi o Criador que fez. Tudo foi criado pelo Criador, com certeza, né? Tudo foi por obra do Criador. Tudo foi pelo seu poder, pela sua palavra, né? Com certeza, né? Então nós devemos entender e saber discernir. E quanto a Sodoma e Gomorra, foi realmente destruído, né? As escavações arqueológicas, né? O cientista comprova, né? Muitos fatos que realmente Sodoma e Gomorra eles foi destruído com fogo e enxofre, né? Isso daí é uma realidade, isso daí existe, existiu, né? Aconteceu e é um lugar que Sodoma e Gomorra, né? As pessoas que vão visitar em Israel vê que ali tem muito sal, né? Tem aquelas cavernas que tem bastante sal ali dentro, né? Muito sal ali, naquelas cavernas ali, né? Aonde foi destruído Sodoma e Gomorra, né? Ela foi destruído, né? E a gente vê que a losna, por exemplo, a losna, que é uma planta medicinal amargosa, também está na Bíblia, né? Ah, tem várias, a sálvia, a sálvia também está também na Bíblia, e assim por diante, né? Tem muita coisa que a gente podia falar, mas aqui a gente não vai dar para a gente falar tudo, não tem como falar tudo detalhe por detalhe, né? Porque se a gente pudesse falar, seria bom, né? Comentar sobre o que aconteceu, detalhes sobre, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que foi destruído e eles viviam mesmo a vida praticando coisa, né? Hoje tem que ter respeito, né? Tem muitos que não respeitam, né? Esse negócio de aliciar pessoas, aliciar jovens para o caminho errado, aliciar criança no caminho errado também, né? Porque as pessoas que estão neste mundo, muitas vezes eles praticam as coisas contrário às leis, às normas da saúde, né? Quantas pessoas que vivem uma vida de orgia e pratica absurdo, né? Coisa que não deve praticar, que acaba com a sua saúde e pode ser contaminado com doenças infecciosas também, né? Eles podem ser contaminados com doença infecciosa, né? Como eu estou sempre repetindo, o intestino, o ânus que a gente fala, não sei se eu estou falando certinho, né? Se eu estou falando errado, as pessoas devem me corrigir. Não é para ficar enfiando objeto e outras coisas mais. Não, é para as necessidades do corpo humano, né? É que nem
os órgãos genitais também, não é para ficar cometendo excessos, né? E assim por diante, né? Não é também para as pessoas que foi criado, né? Pelo Criador, não é para as pessoas mudar o que o Criador fez. Hoje as pessoas querem mudar a identidade dos outros ou dele, né? Quer mudar aquilo que Deus criou. Deus criou ele com uma personalidade, seja ele homem ou mulher, mas ele quer mudar a sua personalidade, mudar o seu jeito, mudar o seu nome, mudar tudo. Mas o que Deus criou não será mudado, não vai ser mudado, com certeza, né? Então, as pessoas têm que parar de cometer excesso, né? Tudo que faz mal para a saúde, né? Essas orgias sexuais aí que acaba com a vida da pessoa, acaba com a saúde, né? E que muitas vezes é até aplaudido, né? Aplaudido aí no mundo da fama, no mundo da luxuaria, isso não leva a nada. As pessoas podem pegar uma infecção, uma doença contagiosa aí, por quê? Porque ele acha que pode fazer o que quer, né? Que ele pode fazer orgia aí à vontade, né? Enfiar objetos aí no ânus, usar a boca aí para cometer torpeza, né? Fazer coisa que não deve, né? Tem muita gente que pratica coisa que não deve. E também respeitar, né, as crianças, né? Esse negócio de tráfico humano, esse negócio de tráfico para traco, tráficos para sexuais, essas coisas aí, né? Crianças, pessoas menores de idade, né, sendo aliciado, isso daí também não é certo, isso daí prejudica as pessoas, prejudica a sua saúde e também prejudica aqueles que cometem isso daí. As pessoas muitas vezes têm que entender que não é só usar plantas medicinais, não é só fazer tratamento naturais, não é só mudar a alimentação, tem que mudar o seu estilo, tem que ser livre dos excessos, né? Dessas orgias loucas, né? Orgias sexuais loucas que tem por aí, né? Tem que ser livre de tudo isso, porque senão não adianta usar só plantas medicinais, não adianta fazer um tratamento, mas as pessoas continuam cometendo torpeza, né? Coisas que fazem mal para a saúde e também para a mentalidade, né? Uma mentalidade corrompida, uma mentalidade desviado, né, do foco que é a saúde, que é a família, que é a pessoa ter um sonho positivo, né? Muitas vezes a sua mente está contaminada, né? Armado de tudo aquilo que não presta, né? Tem que ter a mente desarmada também. Não é desarmar pessoas de armas, né? A desarmar os policiais, desarmar as pessoas, mas a mente está contaminada. Se a mente está contaminada, tem que expelir tudo o lixo, aquele lixo que tem na mente, né? Que polui o corpo, polui a alma, polui o espírito, né? Tem que usar as plantas, tem que fazer tratamento, tem que alimentar com frutas e hortaliças, né? Temos também que deixar de cometer as orgias, né?
Sodoma e Gomorra, eles viviam numa orgia e cometiam excesso, né? Orgias sexuais, né? Cometia excessos e absurdo, coisas loucas, né? Quanta gente comete loucura, né? Ele pensa que a pessoa tem que viver cometendo esses absurdos por aí. Isso daí não leva a nada, né? Então, fica aí, né? A Bíblia fala sobre as plantas, e são muitas as plantas, não foi possível a gente ver tudo aqui, detalhe por detalhe, né? E a gente vê que foi mesmo a destruição de Sodoma e Gomorra foi uma realidade, né? E, no entanto, as evidências arqueológicas sugerem que a cidade realmente existiram e que foram destruídas em algum momento da história, né? Então, as descobertas, as evidências arqueológicas provam, né? Como também, por exemplo, a existência de outros, né? A existência do rei Davi também, né? Há comprovações sobre a existência do rei Davi, né? A existência do rei Davi, um dos personagens mais importantes da Bíblia, foi comprovado por meio de evidência arqueológica, né? Antes da descoberta da Estela de Teladã, né? A existência de Davi havia sido questionado por alguns estudiosos que argumentavam que ele não era mais do que um personagem mítico, né? Mas é verdade, né? Rei Davi, ele existiu, né? E as descobertas arqueológicas confirmam, né? Confirma realmente a verdade. Nós estamos já quase chegando, já está na hora da gente sair, né? Então fica aí, né, que a Bíblia, as escavações, né, a ciência comprova muitos fatos verídicos, né, sobre a Bíblia, que é realmente, por exemplo, a queda da Babilônia, a crucificação de Jesus, né? A crucificação de Jesus é um dos eventos mais conhecidos da história e é um ponto central de narrativa bíblica do Novo Testamento, né? Então, a Bíblia descreve como Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação pelos romanos sob o governo de Pôncio Pilato, né? Então, aí está, né? E as comprovações, né, que era verdade, né, que aqueles crucificação, por exemplo, era uma lei e foi comprovado, né, que existia realmente essa crucificação e que Jesus ele foi crucificado mesmo, né? Isso daí está na Bíblia. Até a próxima, compartilhe e estude os cursos, os links estão aí abaixo para as pessoas estudarem, as pessoas que querem ir também, viajar para o Estado de Israel e ver, né, os lugares que foi escavado, né, os arqueológicos, né, provaram muitas coisas, né, através da arqueologia, né, eles escavaram, então as pessoas podem ver o link abaixo e também um dia, se quiserem, é, fazer uma viagem para Israel. Então aí está a vontade de cada um, né, de conhecer o Estado de Israel. Até a próxima e sempre estaremos aqui
com essas palestras que são importantes, né. Então, as comprovações bíblicas, as escavações comprovam que, muitas coisas foi aprovado que está contido na Bíblia e que as pessoas que não acreditam devem acreditar, porque há provas científicas em muitos relatos, da Bíblia Sagrada.